Tá começando mais um Talk da Saúde, um lugar para conversar sobre saúde de uma forma integrada. Quem tá falando aqui é Rafa Brandão. Sejam bem-vindos, Edma Alves aqui mais uma vez. Obrigada por estar ouvindo aqui a gente. Como sempre, começamos o episódio pedindo para você curtir, compartilhar, seguir a gente nas plataformas. Assim você ajuda o nosso trabalho a chegar em mais pessoas e a gente levar informação de saúde para mais pessoas. Com certeza, saúde todo mundo deveria saber e principalmente o que fazer, né, Edma? E galera, www.talkdasaude.com.br é a nossa plataforma. Entra lá, você consegue ouvir todos os episódios, consegue conhecer os nossos participantes aqui e em breve vão ter muitas outras coisas no nosso portal de saúde. E lembrando também, galera, segue nos nossos Spotify, no YouTube agora os episódios estão todos lá, em outras plataformas também. E tem a arte do Instagram. Se você gostou desse episódio, se você quer comentar alguma coisa sobre esse episódio, vai lá no nosso @Toque da Saúde e comenta pra gente continuar a conversa que se inicia aqui, né, Edma? Boa, Rafa, veio cheio de recado, gostei. Vamos lá, pessoal, interajam com a gente, é sempre gostoso ouvir o que vocês estão achando. É isso, e no episódio de hoje, um assunto onde está sendo muito falado na minha bolha, né, Edma? Na nossa bolha, nós temos... É isso que eu quero saber dele, se é na nossa bolha ou se realmente é um assunto que está sendo muito comum. É verdade, eu tenho várias amigas que estão estudando sobre o assunto de hoje, que fizeram alguns procedimentos. Então, vamos trazer a pessoa que entende sobre esse assunto. A gente está aqui no Toque da Saúde para falar sobre fertilização in vitro, saber tudo o que é, qual é a diferença, quem pode fazer, quem não pode fazer, como é que isso funciona, é seguro, não é? Então, a gente traz aqui o Dr. Nilo, por favor, muito obrigada. É Frantz o seu sobrenome? Como pronuncia? É Nilo Frantz. Nilo Frantz, seja muito bem-vindo ao Toque da Saúde. Queria muito que o senhor se apresentasse, já agradeço mais uma vez a participação. Por favor, quem é o Dr. Nilo Frantz e qual a importância do Dr. Nilo? Por que o senhor mergulhou a fundo nesse procedimento de fertilização in vitro? Pois é. Bom, eu sou Nilo Frantz, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu nunca me desliguei até me aposentar dentro dela. Eu fui professor de ginecologia e obstetrícia, mas eu tinha uma paixão reservada. Quando eu terminei minha residência, eu fiz um fellow de 1 ano de infertilidade, sobre infertilidade conjugal. E aí, já era uma paixão que eu acho que veio de muito tempo. Em 1985, eu fiz um fellow na Inglaterra, no King's College Hospital, onde eu vi alguns passos muito importantes da reprodução. Eu, na verdade, fui para lá para estudar medicina fetal, mas achei que vi lá a reprodução iniciar, ela era muito complexa na época, se sabia muito pouco, porque o primeiro bebê tinha nascido em 1978 com Edward Steptoe, Robert Edwards, da Inglaterra, e eu tive então esse banho de conhecimento que já não era muito comum lá e não era aqui. Então, eu me apaixonei por ela e quando eu voltei da Inglaterra, eu tinha certeza que eu ia seguir, isso ia ser o futuro. E seria o primeiro? Futuro. Não é o primeiro no Brasil. Não. O primeiro no Brasil nasceu, acho que foi com uma pessoa, foi um japonês que fez que trouxeram a equipe da Austrália e fizeram o primeiro bebê de proveta aqui no Brasil. Isso foi qual ano? Foi na década de 80, não sei exatamente. Aqui no Sul, a gente começou a clínica, que eu abri a clínica Nilo Frantz, foi em 1992. Mas eu queria voltar a uma outra coisa. Eu tive uma sorte muito grande, que quando eu estava terminando o meu fellow na Inglaterra, o meu chefe lá era Stuart Campbell, ele disse: Ô Nilo, vai junto comigo para a Alemanha, vamos para o Congresso Mundial, porque o Edwards vai para lá. E no mesmo voo que o Edwards foi e o Stuart foi, eu também fui. Então eu conheci esses caras falando com o cara. Inclusive, quando eu sentei nos primeiros bancos lá do Congresso, foi um Congresso Mundial, eu sentei aí e as pessoas, eu levantava e conversava com todo mundo, e as pessoas diziam: Dr. Frantz, por favor, me apresenta seu chefe. Eles acham que está trabalhando com ele. Tamanho foi a intimidade que eu comecei a ter com ele. Bom, mas isso
E aí eu voltei para o Brasil dizendo, não, com certeza vou abrir uma clínica. Mas levou muito tempo, eu precisava ter dinheiro, era complicado. Na época não tinha nem água pura para usar. A gente precisava de uma sala enorme para produzir água pura, para poder fazer embrião. E era tudo muito complicado, porque ainda se fazia laparoscopia para retirar um óvulo do ovário, a gente tinha que anestesiar a paciente, entrar com laparoscópio, era uma coisa cirúrgica, complicada. Isso só veio se aliviar depois, um pouco depois, que começou a usar ultrassonografia e se começou a andar melhor. Bom, aí, antes de eu abrir a clínica, na Universidade Federal que eu lecionava, a gente montou um serviço na universidade. Mas era complicado, porque a Universidade Federal, um dia falta uma verba, outro dia falta outra, e acabou não durando muito. E eu saí de lá e a gente abriu uma clínica na época chamada de Gerar, para gerar vidas. Bom, isso foi uma história que ficou algum tempo. E aí se começou a trabalhar e até hoje se trabalha muito nisso. Então, eu não sei o que você quer que eu fale mais, mas tem uma história, nós podemos falar da noite inteira sobre a história. A gente vai detalhando essa história. Mas eu achei interessante, você falou da dificuldade inicial, que era fazer a fertilização. Com esses anos aí de experiência, o que você acha que mais avançou? Como que está hoje? Como está o cenário hoje? Quais as técnicas avançaram mais? Bom, depois, eu acho que principalmente no fim do século passado evoluiu muito. Ela se espraiou no mundo todo. Os métodos de reprodução, toda o arcabouço científico começou a se desenvolver mais, ficou melhor. Nós tivemos indústrias que produziam meios produtos melhores, hormônios melhores, mais acessíveis, e isso tornou os processos de tratamento da infertilidade como uma coisa bem mais adequada e também muito mais segura. Sabe, tem até uma coisa muito triste que ocorreu. Esse pessoal de São Paulo que trouxe, não vou citar o nome por questão acho que não é justo, o grupo que trouxe o pessoal da Austrália para fazer o primeiro bebê de chupeta do Brasil, ele foi literalmente produzido por cientistas australianos. E numa delas, uma paciente mostrando como é que era feito a técnica, a paciente veio a falecer. Então foi terrível, isso criou um trauma brutal no mundo brasileiro e no mundo todo. Então foi muito triste isso. Mas enfim, também não isso pode acontecer, só que a medicina também não pode se expor ao paciente dessa forma, porque isso é sempre uma coisa complicada. Eu acho que a ética médica tem que prevalecer nessas situações. Com certeza, ainda mais agora. Ainda mais agora, né, que a gente está com uma preocupação muito grande com, por exemplo, algumas questões que se faziam antigamente, agora está tendo-se uma cobrança social muito grande de humanizar alguns processos. E eu acredito que a ética passe por isso também. Certamente. E os cuidados com o paciente ficaram muito melhores. Muito. Você tem equipes de enfermagem, equipe de técnicas, de embriologistas bem formadas, de enfermeiras especialistas nessa área, né? Então, médicos especialistas. Eu sou um dos médicos que faço só trato de casais inférteis. Eu não faço mais ginecologia. Se chegar aqui para tratar um corrimento, eu disse, vai para o seu ginecologista. Eu tenho aqui, doutor, uma mamografia. Me desculpe, leva para o seu ginecologista. Que faz mais de 10 anos que eu não faço mais cirurgia ginecológica, não faço mais partos, não faço mais nada disso, e me dedico. E eu acho que o tempo é curto, precisava ter um dia mais longo para a gente poder estudar, para poder ir mais adiante. Verdade. Eu acho que a reprodução humana evoluiu muito, 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 mas eu acho que ela tem que crescer muito mais. Falando disso um pouquinho, doutor Nilo, ainda é um tabu essa dificuldade de engravidar? As pessoas ainda têm vergonha? Eu imagino que no começo tudo era muito velado, né? Eu não consigo engravidar, eu procuro ou não uma clínica. Como é que está esse cenário hoje? Como é que está a dificuldade de engravidar e como é que as pessoas estão lidando com isso? Bom, tem duas questões aqui, me ajuda a me lembrar depois, eu vou falar da primeira. A primeira questão é que as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. O bebê nasce, quando a bebezinha nasce,
a mãe já colocou nos ovários dela todo o seu potencial ovariano, sob forma de células. Ela nasce com todos os óvulos. E a partir do nascimento, do dia do parto, até os 40 e poucos anos, ela perde diariamente óvulos. Independente se ela vai usar, se ela vai menstruar mais cedo, mais tarde, se vai usar pílula, não vai usar DIU, seja lá o que ela for fazer, se ela tem filhos, não tem filhos, ela é inexorável a perda que ela vai ter até em que a fertilidade termina, em média, aos 41 anos. Isso é terrível, mas é uma verdade. Em suma, a mulher, do ponto de vista reprodutivo, ela tem validade. Vencido isso, as coisas ficam complicadas para ter um bebê. Embora tem tecnologias que melhoram isso, com doação de óvulos, etc. Então, nós temos um episódio que nós temos que saber que o sucesso da reprodução, ele está muito vinculado a vamos dizer assim, o material básico, a matéria-prima, que são os óvulos. Já no homem, isso não ocorre. Veja bem, o homem, ele nasce com os testículos muito pequenos e quando ele chega na adolescência, começa a crescer, ele começa a produzir espermatozoide e só vai parar o dia que morrer. E dizem que até morto reproduz, que se tirar o espermatozoide 2 horas depois que ele tiver morrido, ainda tem espermatozoide vivo. Então, é uma configuração completamente diferente entre o homem, o aspecto reprodutivo da mulher, vence. O homem, potencialmente, não vence. Mas nós sabemos, e vocês devem ter visto isso, que a fertilidade masculina lentamente está caindo muito. Os homens estão ficando inférteis também. Isso tem motivos, nós podemos abordar isso, sim. Por favor. O lifestyle, o estilo de vida que o homem tem. Quer dizer, ele pode tudo. E, aliás, as mulheres também podem tudo. Então, pode beber o que quiser, pode comer o que quiser. Esse negócio de glúten é bobagem, pode comer muito carboidrato, pode se envenenar como quiser, pode usar. Esses dias eu estive numa festa de pessoas jovens, me levaram para lá para mostrar algumas coisas, e eu fiquei impressionado porque as pessoas fumam, cheiram e fazem o diabo. Quer dizer, e como é que o corpo responde a isso? É uma desgraça. Então, estamos perdendo a fertilidade, como estamos vivendo com menos qualidade de vida. Isso é importante, como médico, ressaltar. E é muito importante que a pessoa saiba que o tecido ovariano e o espermatozoide são muito sensíveis a esses percalços da vida e esses problemas de uma vida mais saudável. Nós vivemos muito poluídos, até porque os alimentos estão contaminados, nós temos muito agrotóxico, temos disruptores endócrinos que têm venenos que tem nas plantas e em alguns locais que a gente consome, que vão funcionar como hormônios diferentes. E a pessoa tem uma tendência a ficar doente. Então, isso são coisas que a vida nos traz, a vida moderna. Que nós também nós passamos a ter uma vida muito confortável. Quanto mais confortável, melhor. Nem sempre isso é o mais adequado. Né? Porque uma das coisas que eu falo para os pacientes é assim, pergunte para sua avó se ela conhece essas coisas que você está comendo. Se a avó disser que não conhece, convém você não comer. Porque no tempo dela não tinha essas coisas, essas doenças que hoje nós temos. Com certeza. Mas as pessoas chegam hoje no seu consultório com essa consciência, quando elas vão te procurar um pouco sobre isso que a Rafa falou, sobre o tabu, elas ainda sentem vergonha, eu tenho um problema, como que eu vou falar isso para minha família, como que é isso? Sim. Isso está melhorando, mas ainda existe. É muito frequente que as pessoas dizem assim, já posso contar para minha mãe? É mesmo? Porque olha aqui, doutor, ninguém sabe, o senhor não fale para ninguém. Obviamente que se chega aqui, a fulana, minha amiga, passou por aqui, olha, eu tenho uma memória tão ruim, eu não me lembro do nome, tá? Desculpe, mas eu não lembro bem. Porque existe sim, esse tabu existe. Sabe por quê? Eu entendo essas pessoas. Quando a mulher não consegue engravidar, ela se sente extremamente enfraquecida. É uma frustração tão grande que, se nós prestarmos atenção, a menina que brinca de boneca, ela está imitando a mãe. O Freud mostrou isso bem. Ela tá
competindo até com a mãe, ela tá tendo o seu bebezinho, ela está fazendo tudo isso. Quando chega o momento que ela acha conveniente, ela quer ter essa realidade. Se isso não acontece, isso é uma tragédia, é uma frustração, é uma coisa terrível. Eu sempre comparo isso, quando o marido o marido diz assim, não, a minha mulher está muito nervosa, isso aí vai se resolver. Eu digo, não, para um pouquinho. O que ocorre é que você imagina um homem que fica impotente frente a alguma situação e passa em várias situações de impotência. Você consegue imaginar? Não, nem pensar, doutor. Pois é, a sua mulher está se sentindo assim, está se sentindo impotente para poder te dar um bebê. Ela tem medo de perder você, ela tem medo de perder a autoestima. E isso é uma coisa extremamente séria. Nós temos que ter uma sensibilidade muito grande de acolher essas pessoas e mostrar para elas que isso é apenas, que não é nenhuma doença e que a gente vai resolver isso. E eu diria que eu falo para essas pessoas assim, ó, fica tranquilo, você botou os pés aqui nessa clínica, se você me ouvir, você vai sair daqui barrigudinho. E não é porque engorda, você vai sair grávida. E é uma verdade. Né? É muito difícil não formar uma família. Claro que tem aí, se essa mulher tem 45 anos, não tem mais óvulos, eu vou mostrar para ela que ela pode adotar óvulos e ter uma gestação muito bonita. E depois nós vamos falar de epigenética, que a epigenética trouxe um conhecimento incrível sobre o que é epigenética do embrião. Como que a mãe que gera o embrião, ela transforma esse embrião parecido com ela. É algo fantástico. Então, temos que ajudar essas pessoas, em primeiro lugar, a reconfortá-las, a criar, a não perder a autoestima e mostrar que ela pode contar ou não para a família, o pai ou mãe, mas isso existe, porque ela se sente muito machucada. Miguel, é interessante. É interessante falar sobre isso, né, doutor Nilo? Porque o quanto o suporte do marido ou da esposa faz diferença para a mulher, né? Por conta disso que o senhor disse, da fragilidade que ela se encontra. Pois é, eu posso falar uma bandadeira, você depois pode tirar isso daí, tá? Um marido me disse o seguinte, doutor, sabe por que eu não conto isso para ninguém? Que eu vi um dia no campo de futebol um cara dizer para um cara que estava fazendo tratamento, ô fulano, você não é de nada, você não é homem, você não sabe engravidar uma mulher. Quem sabe você me bota ela lá em casa uma semana, ela sai grávida. Você imagina que tristeza isso aí, né? Mas tem gente, na brincadeira, na maldade, não sei qual que... Isso é uma maldade, o cara dizer isso, né? Porque essa moça não é uma vaca, né? Antigamente se levava uma vaca lá no touro e deixava uma semana com o vizinho para ela ficar grávida. Né? Então são essas... E isso talvez ajude as pessoas a se protegerem também contra esses mal falados aí. Porque o mundo às vezes é maldoso também. Com certeza, essa é a importância do nosso trabalho, né? Nós, como profissionais de saúde, nós temos o dever ético e social de estar esclarecendo algumas, não tabu, né? Mas algumas coisas que as pessoas reproduzem sem ao menos conhecer, devido à ignorância mesmo, à não compreensão do assunto. E é interessante, às vezes elas estão grávidas, a gente faz o ultrassom, 2 semanas depois que o HCG está positivo, você já pode fazer a ultrassonografia que já vai ver o embrião, que tem 2, 3 milímetros, ele já tem o coração batendo e você já pode escutar. Então eles ficam muito emocionados e abraçam a gente e dizem, eu já posso contar agora para os meus pais? Diz, conta, rapaz. Mas e se abortar? Olha aqui, meu filho, tem bebês que morrem dormindo. Isso é do risco da vida. Então você está muito feliz, você tem que compartilhar isso com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Porque esse é o momento maior da sua vida. Daqui para diante é festa. A festa termina quando eu estiver 15 anos. Aí o problema é pior de novo. E, doutor Nilo, uma curiosidade. O casal chega aí, ou a pessoa sozinha, tem uma amiga que decidiu ter sozinha, e ela, na conversa, no seu primeiro atendimento, você vê alguma chance de alguma mudança, como você mesmo falou, do estilo de vida, de repente. Existem alguns casos que o tratamento não é indicado, que você tenta de uma maneira mais natural, ou não? Quando a pessoa já toma a decisão, já está no seu consultório, você incentiva ela a continuar o processo? Como você toma essa decisão? Bom, é feeling? Não, é conhecimento.
eu diria, conhecimento. O problema, toda paciente que chega a um consultório, ela tem uma história. Como todas as coisas que o médico faz, ele precisa conhecer a história do paciente, ele precisa ouvir o paciente, e muito, ouvir tudo que ele tem para falar. E depois ele vai fazer interrogatório, vai perguntar coisas que talvez ela tenha, não se lembre ou esteja ocultando, ou tem que saber por quê. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é não confundir infertilidade, tratamento da infertilidade com fertilização in vitro. Isso é um erro que está acontecendo muito, eu vejo muito isso. Quer dizer, o paciente chega lá, vai fazer filho, e aí faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, e não engravida. E vocês podem olhar na internet, está lá. Muitos pacientes já têm N filhos, já gastaram muito dinheiro, as emoções já não existem mais, são casamentos que estão se estraçalhando, tem separações nesse momento, e elas não estão grávidas. E o pior, elas dizem, e ninguém me diz por que eu não engravido. Se eu coloco o embrião no útero e não engravido, por que não? Então, o papel do médico é fazer o diagnóstico, em primeiro lugar, saber se é uma causa só feminina, se é uma causa só masculina, ou se é um pouquinho dos dois, e qual é a causa básica. Então, nós precisamos ter uma equipe multiprofissional, nós precisamos ter ginecologista, geneticista, embriologista, urologista, tem que ter o espermatozoide também, a mulher pode não engravidar porque o espermatozoide está doente. E um espermograma pode não mostrar isso, então nós temos que ir além disso. Então, a primeira coisa é diagnóstico. Tendo o diagnóstico, você dá o tratamento. Às vezes, isso é só um coito programado. O que nós chamamos de coito programado? A pessoa está ovulando, a pessoa está tudo bem, ela tem lá um pequeno problema que você corrige e ela vai engravidar espontaneamente. Claro que tudo isso depende da idade da paciente. Por exemplo, se uma paciente tem 30 anos, depende do estado emocional, do que ela já passou, como é que ela está. Então, mas existem momentos que um coito, ensinando ela quando ela ovula, quando é que ela tem que transar, enfim, e ela pode engravidar. Outras vezes ela tem uma alteração que é apenas uma coisa ligada, por exemplo, à imunologia. Você trata esse problema e ela engravida. Outras vezes tem inseminação. O que é inseminação? Inseminação, por exemplo, uma paciente fez, por exemplo, tirou um cone porque tinha uma doença com HPV. Tirou um pedacinho do colo do útero e ela não produz mais uma substância mucosa, tipo clara de ovo. E o espermatozoide não consegue mais entrar no útero. Então, essa mulher precisa de uma inseminação intraútero. Compreende? Então, já temos duas situações que a pessoa pode engravidar no serviço sem isso. Depois vem a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é uma saída brilhante, é o que dá mais resultado. Mas muito cuidado, porque tem que também saber que essa pessoa, a gente precisa fazer antes um estudo dessa pessoa, como você falou, a gente precisa saber se essa pessoa está com saúde, se essa pessoa tem uma alteração no carboidrato, ela é uma pré-diabética, ela está com excesso de peso, ela tem uma alimentação inadequada. Você tem que fazer todo um estudo dela antes de qualquer coisa, fazer um estudo e ver se ela não tem alguma doença que está piorando, que esse óvulo não está bem. Olha aqui, o óvulo pode estar bem ou não, o espermatozoide pode estar bem ou não, mas eles estão dentro de um corpo. E esse corpo, se ele está doente, esses gametas, o espermatozoide e o óvulo, podem estar também comprometidos. E a qualidade de embriões que nós vamos produzir não são adequadas e não geram uma gravidez, ou geram uma gravidez que aborta. Então, e aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma boa nutricionista conosco e tem que mostrar para esse pessoal que tem que tratar da saúde. Então, imagina assim, chega aqui uma mulher de 40 anos, um homem de 50. Ele tem excesso de peso, ele já tem hipertensão, ele usa remédio para pressão arterial. Eu pergunto para ele, vem cá, você quer ser avô um dia? Você vai ter um bebê aos 50 anos. Qual é a expectativa de vida que o senhor tem? Bom, então, vamos voltar a uma outra coisa. Quais são as doenças que matam as pessoas? A primeira coisa começa com excesso de peso, com
síndrome metabólica. O cara aumentou 15% do seu peso, que devia pesar, ele já está com uma síndrome metabólica. Depois disso, ele vai para a hipertensão arterial. Depois disso, ele vai para a resistência à insulina no caminho da diabetes. Isso leva anos, mas vai indo. Aí, o homem sofre, ele pode, comendo muito carboidrato, ele está assim porque ele tá desnutrido, ele está se nutrindo de forma errada. Aí ele vai chegar num ponto que começa a poder morrer até, ter um infarto. Infarto pode ter uma trombose cerebral, pode ter uma série de porcarias. Então, a principal causa de morte ainda é a doença metabólica, que é excesso de peso, comidas erradas e sedentarismo, se contar. Bom, a segunda, sabe qual é a segunda? É câncer. A causa, vocês todas conhecem pessoas, até jovens com câncer. Por que isso acontece? O câncer também tem um aspecto metabólico. Existe o câncer genético, mas é só 20%. Os outros têm um estigma metabólico. Então, veja, as doenças que nós temos são cardiovasculares, são cerebrais, porque tem acidente vascular cerebral, depois vem o câncer. E depois vem uma que é pior de todos, que é a demência, que também está vinculada a tudo isso. Agora, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha aqui, você conhece um aquário. Este aquário, todos os dias você olha, a água tem que estar limpa, se não está, você limpa, você põe nutrientes, você bota oxigênio a borbulhar lá dentro. Quer dizer, você cuida desse peixinho porque ele tem uma vida num ambiente saudável. Agora imagina, vocês vão para a praia e esquece do peixinho, volta uma semana depois, aquela água está verde, o peixinho se move muito pouco, ele está letárgico, ele está doente, ele está intoxicado. Bom, o que você faz? Você tira o peixinho daí, troca a água, bota oxigênio novo, bota nutrientes, algumas horas depois ele está pulando de alegria. Agora imagina, o seu óvulo e o seu espermatozoide, nós somos 85% a 90% de água e nós estamos nadando dentro disso. Agora imagina a pessoa estar com essa água verde, se o aquário de água verde. O que acontece com as nossas mitocôndrias? Mitocôndrias são as fontes de energia, nós temos milhões de usinas dentro de nós que dão a temperatura que vocês têm. Quando você vai dormir, você mede a temperatura, você está com 36,5, 37 graus. Quem é que faz isso? As mitocôndrias. E a mitocôndria, se ela vive nessa água suja, sabe o que acontece? Ela muda, ela faz mutações. E a mutação é frequentemente o câncer. Compreende como é que se... E o corpo, além de o espermatozoide também ficar tonto e não ficar saudável, o óvulo também fica doente. Aí você pega um óvulo adoecido, um espermatozoide também, e você une os dois, que embrião sai daí? O embrião que está com as mitocôndrias ruins e vai ficar doente. E aí tu tem menos gravidez. Isso é uma das causas de falha de implantação e falha de gravidez. Agora, não dá para o paciente chegar e no outro dia chegar na clínica, no outro dia já está fazendo fertilização. Não é assim. Uhum. Tem que cuidar do paciente, tem que ver se não tem uma comorbidade, se não tem uma doença. Vamos pegar comorbidade, vamos pegar o Covid, foi recente. Agora passou, por sorte. Quem se deu mal? Quem tinha comorbidade. Quem era o aquário sujo. Quem tinha aquário limpo não aconteceu nada, não morreu, nenhum deles morreu. Então, é tão simples assim. E aí começa, tu vê, nós estamos falando aqui de morbilidade, quando a gente quer falar de infertilidade, mas talvez uma causa grande da doença, da atualidade e que as mulheres engravidam mal, que os homens estão perdendo a fertilidade, é por isso. É, estilo de vida, né? Não é mágico isso, é simples. Bom, e aí estamos, né? E essa sempre foi minha conduta, de cuidar das pessoas. Nossa, muito bom. E você sabe que, como é que uma grávida vai gestar bem? Eu digo aqui, ó, se você seguir a nossa nutricionista, o nosso time aqui, o seu filho vai passar no vestibular da USP. Agora, se não fizer nada disso, eu não sei se passa no vestibular de alguma outra faculdade. Verdade? Muito bom, muito bom. Eu não estou inventando, isso aí é verdade, isso é ciência. Legal. Danilo, vamos destrinchar um pouquinho, vou falar um pouco de algumas técnicas. Você citou que tem várias técnicas, tá? Mas quais são as principais de reprodução assistida que a gente tem no nosso país? E qual é, se você puder também falar, mais procurada para as pessoas que estão nos ouvindo e têm o interesse em buscar isso, por favor?
Eu acho que elas têm que procurar um médico que seja um médico. Bom, e aí, feito o diagnóstico, que ela precisa de uma fertilização in vitro, por exemplo, pode ser fator masculino, o cara tem pouco espermatozoide, ou então ela tem um fator tubário, ela tem endometriose, enfim, ela não engravida e tem uma causa. Você isola essa causa e aí você vê, bom, a maioria deles vão para fertilização in vitro. O que é fertilização in vitro? A mulher produz um óvulo em cada ciclo. Nós não podemos trabalhar com um óvulo, nós temos que trabalhar com muitos óvulos. Então a gente faz uma superovulação com pequenas injeções subcutâneas no abdômen e durante os 10 dias, em média, 10, 12 dias, e esses óvulos amadurecem, a gente amadurece com uma injeçãozinha de mais um hormônio e retira 36 horas depois, mediante uma analgesia, num bloco cirúrgico, se retira esses óvulos via vaginal, adaptado numa agulha adaptada no transdutor vaginal. Todas vocês já devem conhecer que é uma ecografia transvaginal. Nada mais é do que isso, com a pessoa anestesiada, retirando esses óvulos. Ao mesmo tempo, o marido, já obviamente bem preparado, coleta uma amostra de sêmen por masturbação, onde se tem uma sala de coleta masculina, que é uma suíte bem preparada para esse fim. E aí, então, se prepara esse sêmen, os óvulos são cuidadosamente selecionados e os que estão maduros são aí injetados com um espermatozoide em cada óvulo. Vamos imaginar que você tem, no final, 10 óvulos maduros no processo desse. O homem produz 15 milhões de espermatozoides por ml. Então, nós vamos precisar de 10 espermatozoides. O resto a gente joga fora. Então, se fertiliza cada óvulo e se coloca numa estufa para ver o desenvolvimento. O óvulo e o espermatozoide, eles têm que namorar e 17 horas depois você já enxerga se houve cruza dos dois, se pegou, se fertilizou. E aí se leva esses embriões até o quinto, uns levam 5 dias, outros 6 dias para ficarem prontos. Quando ficam prontos, esses embriões são chamados de blastocisto. E aí esse blastocisto pode ser transferido para o dentro do útero. Aí, dependendo da idade da paciente, pode ser 1 embrião, 2 embriões, 3 ou 4, se ele tiver 40 e poucos anos. Ou então, se pode ainda ir adiante, dependendo da idade da paciente, a gente pode fazer, quando o embrião está pronto, ele tem uma parte, um blastocisto, ele tem mais ou menos umas 100 células, quando ele está pronto. Ou ele é transferido para o útero, ou ele é congelado. Pode congelar e guardá-lo. Bom, o que acontece? A gente pode, dependendo da situação, a gente pode fazer o estudo genético desse embrião. Se faz uma pequena biópsia no lugar que está a placenta, porque o blastocisto ele tem muitas células, ele tem uma parte central que é o bebê, chamado massa celular interna, nós temos que proteger ela, mas tem um lugarzinho que é a placenta, que vai se implantar no útero. E ali a gente pega algumas células e fixa numa lâmina. E na nossa clínica em São Paulo, nós conseguimos fazer esse estudo. Se faz esse estudo para ver se o embrião não é síndrome de Down, se não tem nenhuma alteração cromossômica. E aí, quando se faz a biópsia, se fixa em lâmina e se congela os embriões. E 1 mês depois, já sabendo o resultado, a gente escolhe o embrião que é normal. Normalmente, uma mulher de 35 anos, ela vai ter aproximadamente uns 5 embriões desses 10 óvulos. Isso é uma média. Sendo que 1 ou 2 vão ser doentes, que nós vamos afastar. E os que são saudáveis, nós vamos transferir 1 por vez. Claro que isso tudo depende. Se não é feito o estudo deles, a gente transfere 2. Porque se falhar, tem outro. E aí surgem os gêmeos que a gente tem tanto. A biópsia, o estudo, fez com que a gente reduzisse o índice de gemelidade, o que é uma coisa boa. Porque gemelidade é onde... Quando uma mulher engravida de 2, a gente já disse, isso é uma gestação de alto risco, porque tem mais aborto. Quando nasce, o principal problema da gemelidade é o que se chama prematuridade, não é nem 2. Nasce muito cedo, às vezes nasce com 6 meses e meio, ficam 2 meses na CTI,
fazem infecção, é um problemaço. Não convém ter isso, não deve ser uma escolha nem do paciente nem do médico. Os pediatras odeiam os esterileutas que fazem muitos gêmeos, porque dá muito trabalho. Então isso muito interessante isso, né? Olha... Isso é o principal, a fertilização in vitro é a principal, mas sempre com diagnóstico claro. Às vezes, com esse tratamento, sabe que com esse tratamento que eu disse para vocês, de botar o casal a mudar seus hábitos, retirar glúten, retirar leite e derivados, baixar a taxa de carboidratos, fazer a pessoa ter atividade física, muitos pacientes engravidam espontaneamente. Pasme, não é um nem dois, é muito comum. O que mostra que a gente tem que ter essa consciência e ter essa hombridade de dizer, eu vou perder pacientes com essa minha conduta. Mas a gente está aqui eu não sou um médico, nosso grupo não é, nosso time não é um time que está aqui para botar o dinheiro na frente, botar a carroça na frente dos bois. O nosso objetivo é que os pacientes engravidem da forma menos sofrida, menos cara e menos problemática. E a gente possa prometer resultados. Não prometer resultado de 100%, isso não existe. Mas, sim, ter a coragem de tratar bem o paciente. Pacientes são nossas preciosidades. Muito bom. Você comentou que a gente vai perdendo ao longo do tempo a mulher, né? A sua capacidade, a sua quantidade mesmo de óvulos. Isso, a sua capacidade reprodutiva. E aí vem outra coisa que está muito na moda também, pelo menos aqui, como a Rafa falou, na nossa bolha, que é congelamento dos óvulos. Como você vê isso? Você recomenda quando a mulher fala que tem a intenção de engravidar no futuro, mas já está ficando mais velha, às vezes não é o momento ideal, ou financeiro, ou de relacionamento, enfim. Bom, em 1998, a gente começou a fazer congelamento. A gente teve vários pioneirismos aqui no Sul. Na área genética, nós fomos que introduzimos todos, possivelmente todos, não vou dizer todos, mas eu não me lembro de nenhum que não fosse. A gente foi pioneiro em introdução em toda a situação de diagnóstico genético, tanto na mulher grávida, o fellow que eu fiz em 85, eu trouxe da Inglaterra, o que tem de melhor para diagnóstico de alterações dos bebês, e eu implantei tudo isso aí. E também dentro do diagnóstico dos embriões, a maneira de fazer diagnóstico, nós inovamos aqui no Brasil. E a gente teve muita coisa muito bem feita aqui, pioneiramente. E a gente foi também pioneiro sempre tem, o Brasil é um país grande, tem muitos pioneiros em muitas coisas, não é bem assim. E o Brasil tem muitos especialistas muito bons. Nós temos uma pleiade de colegas muito especiais do Brasil. Verdade. Então, na época se dizia assim, não, você é um maluco, você está congelamento de óvulos, mas uma pesquisa, não se faz isso. Isso aí não se sabe o que vai nascer. Pois é, um dia surgiu um urologista e me mandou uma paciente, disse, Nilo, esse paciente aqui vai ter que congelar óvulos, porque tinha lá uma patologia que não podia esperar, e a menina era jovem, tinha 20 e poucos anos. Nós congelamos os óvulos dela, ela ficou curada, depois de quimioterapia e outras coisas, e nós tivemos um dos primeiros bebês que eu me lembro de óvulos congelados. Eu sei que meus colegas chegaram assim, Nilo, a tua loucura não serve muito, continue assim, né? E a gente conseguiu. E aí a gente afrouxou. Legal. Desde o século passado nós estamos com congelamento de óvulos. Né? Vamos dizer uma coisa assim, você pode fazer de tudo para preservar sua fertilidade. E deve fazer de tudo. Deve ter bons hábitos. A vida é melhor do que tomar cerveja toda hora. Não tem nada contra a cerveja, mas, gente, ela tem glúten, não vamos tomar toda hora. A gente pode beber, a gente pode fazer de tudo, mas tudo deve ter seu lugar e sua hora. Né? E o que acontece? Essas mulheres, desde o século passado, a única forma de preservar a fertilidade é congelar. Não podemos congelar a mulher, e nem queremos, mas congelar os óvulos. Que tudo que você fizer vai ajudar a sua saúde, mas infelizmente não vai preservar, não vai chegar aos 40 e poucos anos, vai embora. Então, congelamento de óvulos é o que mais se recomenda para as mulheres que queiram engravidar mais tarde. E é uma realidade, vamos convir, né?
hoje com a expectativa de vida. Vocês têm ideia de quanto nossas avós viviam em média? 90 anos, 90 e poucos. Elas eram magrinhas, não tinham hipertensão, não tinham câncer, não tinham menos demência. Isso tudo era melhor no fim do século passado. Isso piorou um pouco por nossa comunidade de fazer tudo que é muito bom. Que, afinal, tem razões para ser assim. Então, congelar óvulos, nós frisamos a idade da paciente. É um paciente que com 34 anos, 32 anos, congelar óvulos e guardar num bom serviço, ela está com a fertilidade preservada. Vai ter filho quando quiser, quando achar o cara metade que é a vida dela. O pai que ela vai escolher, que ela escolheu para ser o pai dos seus filhos. É verdade. Atualmente, muitas famosas têm feito isso, né, doutor? E, de certa forma, você acha que isso tem influenciado das pessoas estarem mais abertas, na verdade, não mais abertas, elas estarem recebendo essa informação dessa possibilidade e indo procurar essas clínicas? Eu acho que vocês são muito importantes nisso. Vocês estão nos ajudando, estão ajudando muito as mulheres a ser menos infelizes. Estão mostrando que isso é extremamente útil, que é o único caminho que elas têm. Porque, assim, as pessoas dizem que é caro. Nem caro não é caro. A pessoa que se preza, olha, não vou nem dar exemplo de outras coisas, mas não é caro. Dá para fazer, né? Dá para fazer sim. Então, congelar óvulos, e só tem uma coisa, vem a paciente aos 40 anos e quer congelar óvulos. Ela já tem, porque tem que saber o seguinte, os óvulos diminuem não só em quantidade, mas em qualidade também. Tanto é que depois dos 38, 39 anos, aumenta a incidência de aborto. Por quê? Porque os embriões são mal formados e a natureza, o que ela faz? A natureza tem um filtro, ela identifica os mal formados e, pimba, joga fora. Ela é extremamente eficiente. Esse filtro nos ajuda muito. Então, temos pouca gente mal formada, geneticamente, cromossomicamente. Um dos poucos que resiste isso é a síndrome de Down, porque os outros, em geral, quando não são abortados, não têm longa vida. Então, morrem com 1 semana, 2 semanas, 1 mês de vida, o que é uma tragédia. Então, tem que congelar esses óvulos antes dos 35 anos. Isso é o ideal. Claro que se tem uma mulher de 38 anos, é melhor congelar os 38 do que não congelar. Mas é complicado já. Você respondeu minha pergunta. Qual a idade até qual idade você recomenda? Idealmente entre os 30 e poucos, 35 anos. Também não vai congelar com 25 anos. Uma menina de 25 anos tem muita chance de estar casada aos 32 e ter já 2, 3 filhos daí a pouco. Então, tem que se pensar. Mas tem uma outra coisa que eu acho que deve ser pensado, que eu acho que é uma dica que eu vou dar aqui, que é extremamente útil. Quando a mulher vai ao ginecologista, ela tem que perguntar ao ginecologista, doutor, qual é meu grau, como é que estão meus óvulos, quantos eu tenho? O senhor não tem um exame para me pedir para ver como é que está a quantidade dos meus óvulos? Que tem mulheres que aos 28 anos já tem poucos óvulos. Então, o médico pede um único exame de sangue, chamado antimileriano, que qualquer laboratório faz. Ele vai dizer se ela está bem, se os óvulos dela estão abaixo do que ela precisaria para a idade ou acima, ou se está na média. Então, se uma mulher tem 29 anos e está bem, ela pode esperar mais 1 ou 2 anos. Mas se está baixa, ela tem que congelar. É tão simples assim, é tão simples assim. Talvez vocês possam dizer, doutor Nilo, o senhor lecionou quase 30 anos na universidade. E o senhor não conseguiu ensinar isso para os seus alunos? Não consegui. Não consegui. Uou. Sabe por quê? Eu ia falar isso. É simples quando se tem a informação, mas agora você me quebrou, doutor Nilo. Olha aqui, eu tenho um amigo que foi estudar em Harvard, Business, e na primeira aula o professor disse uma coisa, a propósito do que você falou agora. Ele disse o seguinte, olha, vocês vão escrever uma página bem escrita do assunto mais importante que vocês acham no planeta no dia de hoje. Mas dá uma dica. Não, a dica é essa, escolha o tema. Aí, sabe qual é o tema que venceu? Nenhum acertou. A coisa mais importante no mundo hoje é
informação. Verdade. E continua sendo. Então, isso que você fala, a falta de informação é trágica. E olha a importância que vocês têm em fazer isso. É fantástico isso. Isso abre a cabeça das pessoas. Às vezes eu lendo um livro, eu aprendo N coisas que eu vou fazer, que eu vou ter que fazer, que eu não sabia. A gente sabe muito pouco. A vida é muito curta. A gente tem que viver que nem uma tartaruga, 300 anos pelo menos. 100 anos para aprender e no mínimo 200 para usar o aprendizado. Exatamente. Mas é tudo muito pouco. A gente gosta também. Mas aquele assunto que você falou, assim, que você prendeu bem a audiência, falou, vamos falar disso mais daqui a pouco, a epigenética, chegamos nessa hora, Bom, doutor Nilo. Aí você chegou no meu chão. Fala. Foi uma boa descoberta, eu acho que, vou falar o meu achismo, gera muito mais responsabilidade do indivíduo, acho que a gente colocava muita coisa na conta da genética, eu acho que trouxe uma responsabilização. Mas eu queria então que você explicasse pra gente o que é e se existe de fato. Eu consigo, assim, com uma dieta, vamos dizer assim, 1 ano antes de engravidar, 6 meses antes de engravidar, realmente mudar os genes do meu filho. Acho importante você falar isso, né, Edma? Porque a epigenética, para quem é da área da saúde, ela já é conhecida porque a gente aprende sobre isso. Só que para as pessoas que no toque da saúde tem muita gente que não é da área da saúde, isso ficou conhecido com meme que rolou com uma blogueira falando sobre a dieta da epigenética, né, para zerar as doenças do embrião para engravidar. Então, acho bem interessante você tocar nesse assunto. Doutor, por favor, nos explique isso tudo, por favor. Olha aqui. Em 2002, foi descrito o genoma humano. Nossa, a medicina virou de ponta cabeça. E ainda é pouco conhecido, inclusive nas universidades, inclusive nas faculdades de medicina. O que se descobriu? Se descobriu algumas coisas. Por exemplo, que há 30 mil anos, consegue imaginar, há 30 mil anos, a gente andava nu, não tinha roupa, não tinha casa. Lembra a música? Não tinha casa. Não tinha teto, não tinha nada. Isso aí. Pois é. Mas se viu que a genética não mudou nem um gene, não mudou nada, nenhuma vírgula. Então, o que isso representa? Representa que os genes não mudam. Eu não sei quem falou que mudou os genes para engravidar. Isso não é... Não, acho que é um misunderstanding. É uma coisa que não é muito clara. Vamos explicar isso. O que aconteceu? Vamos entender. Há 4 bilhões de anos e meio, a Terra era uma bola de fogo. Não tinha nada, era um planeta quente, uma brasa, um fogo. Alguns bilhões de anos depois, ela esfriou. A gente pensa que o Sol, que a Terra gira em torno do Sol quando a gente nasceu, né? Que isso é uma coisa recente, que depois cai um meteoro, aí a gente tudo vai morrer. Não é assim, né? Então, há muito tempo, a Terra começou a esfriar, e lá pelas tantas ela tinha gases, água e alguns gases. E aí surgiram amostras de DNA. O DNA não se cria do nada, ele é vida. A vida ela não brota do nada, que se sabe até hoje. Você tem que ter uma amostra de DNA. Quando você tem uma amostra de DNA e deixa no laboratório a 37 graus com um bom ambiente dela, ela se multiplica exponencialmente, cria uma massa enorme, ela vai crescendo, cresce. O que se viu? Que não se sabe de onde veio isso. Tem 3 teorias que dizem. Uma que ela veio por um cometa, outros dizem que foram ETs que nos visitaram e deixaram aqui. E, finalmente, tem uma outra teoria que foi que Deus que criou. Nós não sabemos. Mas a Terra, uma vez, não tinha vida. E hoje ela está cheia de vida. E esse DNA, ele se desenvolveu mais de acordo com o ambiente onde que era mais legal para ele, mais o beneficiava. Tanto é que ele se desenvolveu na água. E o primeiro ser vivo de uma célula era um protozoário com uma célula que se criou na água. Dali em diante, com milhares e milhares de anos, se observou que, se sabe hoje por pesquisas, que, de acordo com o ambiente, esse DNA se desenvolveu. Então, se ele ficava no fundo na água, se juntando com outras massas, e de acordo com temperatura, gases, etc., ele desenvolveu um tipo de ser.
Por exemplo, hoje, o genoma de uma árvore nosso é muito parecido. O genoma nosso e um gato, um cachorro, é muito parecido. Então, são pequenos genes que fazem essa variação. E o que então é epigenética? Agora vocês vão entender. Epigenética é aquilo que não altera a genética, mas faz com que ele se desenvolva de acordo com o ambiente que ele vive. Isso significa o seguinte: se eu pegar um óvulo de uma doadora, fertilizar com o sêmen do marido e colocar ele no útero de uma mulher, vamos colocar, de uma mulher, esse bebê vai nascer, ele vai ter expressão, essa mãe vai fazer com que, essa mulher vai fazer com que genes dela silenciem genes que ela não gosta e expresse outros genes que são dela. E se não botasse esse mesmo embrião na irmã dela, ia ser um bebê diferente do que ela vai gestar. Isso é epigenética. A epigenética é responsável por 80% das alterações do nosso corpo. Por isso que, quando se usa o óvulo de uma doadora, esta mãe vai ter um bebê parecido com ela. É óbvio, se tu pegar uma mulher de uma cor diferente, pegar uma japonesa, vai ter traço japonesa, né? Agora, uma caucasiana com caucasiana, ela vai ser parecida com a mãe. Se nós respeitarmos a escolha dessa doadora, cor de olhos, cor do cabelo, enfim, a conformação óssea, nós desenvolvemos um programa de você medir o arcabouço ósseo da mulher para que o filho, a doadora, seja semelhante a ela. Nossa, que legal. Então, essa mãe, isso é epigenética. Então, você coloca... Quer ver um exemplo epigenético que todos vocês conhecem? Da Angelina Jolie. Ela tem o gene do câncer de mama. Eu tenho que usar isso para explicar a epigenética. Então, ela tem BRCA1 e BRCA2, que favorece o câncer, leva o câncer com frequência a câncer da mama e dos ovários. Ela, no caso, tirou as mamas, que não é difícil, bota silicone, tudo bem, tirou os ovários, que já é complicado. Se essas pessoas que têm este gene usarem uma substância chamada L-escarbinol, esse L-escarbinol silencia o gene do câncer da mama. Ele não deixa de se expressar. E esse L-escarbinol está nas crucíferas, tipo couve-flor, brócolis e repolho, por exemplo. Quem comer 3 vezes por semana um desses produtos, provavelmente vai silenciar o gene do câncer de mama. Veja, isso é epigenética. Quer dizer, dependendo do que o seu meio vai te transformar. Nós já sabemos que a avó dizia, me diga com quem andas que te direi quem és. Isso é um exagero um pouco, mas não deixa de ser uma verdade. Então, você se desenvolve de acordo com o meio ambiente. Se o meio ambiente é hostil, você vai ter problema. Se ele for benéfico, vai ser benéfico para você. Então, nós hoje não podemos mais dizer, não, eu sou assim porque é minha genética. Não, eu sou assim porque meu pai era bravo, porque meu avô era bravo, ou a mãe é assim porque era muito querida, e a filha também é, ou a neta também é. Não, não é. É ambiente. Isso é ambiente que cria. Deu para entender isso bem? Então, 80% é epigenética, 20% é genético. Então, tem o câncer, por exemplo. O câncer pode ser... As doenças são epigenéticas, a grande maioria. Claro que temos 20% de coisa genética. Alguém que tem um câncer em determinadas coisas, às vezes, uma doença degenerativa, ainda não se sabe toda a epigenética para evitar, mas eu acho que a epigenética vai ainda melhorar mais, ainda vai diminuir mais, vai exprimir mais a genética ainda, vai deixar ela menor ainda. Legal, isso vai ter que virar corte, hein, Edma? Essa explicação aí ficou fácil. Muda, né? Mas tem que entender isso. Então, não é que muda os genes, muda a expressão dos genes. Então, alguém falou, não sei quem falou, mas que fez antes de engravidar, fez tudo isso para mudar os genes e não ter câncer. Não, se ela continuar fazendo isso, ela não vai ter câncer, nem o filho. Né? Então, é uma verdade, mas só que a explicação não é que o gene muda. O gene, ele pode ser silenciado ou pode ser expressado. Ela tirou no que viu e acertou no que não viu, né? Sim. Muito bom. Mais importante, talvez, seja passar a cultura
esse ambiente que ele fala, né? Ela vê a mãe tendo os bons hábitos em casa, Sim, ela sim. ganhar isso, e isso ela levar para a vida dela, né? Mas isso ela tem até de um filho adotado. Ela vai nascer com coisas da mãe. Isso, imagina o seguinte, quando você oferece uma mulher que não tem mais óvulos, tá? Já fez N fertilizações e os embriões não vão adiante, porque o óvulo está enfraquecido, não tem mais adequado, não tem mais. Ou são muito frágeis. Para você mostrar para essa pessoa que a doação de óvulos tem coisa... Porque a primeira coisa que a mulher vai dizer, eu não quero, porque isso não é meu, então não é meu filho, então eu não quero, então eu vou adotar. Mentira. Aí quando você mostra isso, ela começa a entender que vai ter muitas coisas dela. O meio ambiente dela, que é o seu corpo todo, o seu sangue, todos os seus dados, toda a sua genética, vai influenciar esse bebê, vai deixar parecido com ela, não tem jeito. O que não acontece com o homem que chega, não tem espermatozoide, porque teve uma doença que acabou, ou fez uma radioterapia, não tem mais espermatozoide, ele vai ter um filho, não vai ter nada epigenético dele, só depois de nascer. Contrário das mulheres. As mulheres são muito poderosas, elas pegam um óvulo e transformam ele para elas. Vocês são demais. Muito bom. Que coisa, né? O homem não tem essa capacidade, não. Verdade. Doutor Nilo, acho que todo mundo que está ouvindo aqui tirou muitas dúvidas. E a gente queria falar um pouquinho da sua clínica. Como é que surgiu brevemente a ideia de montar essa clínica? Você tem ideia de quantos tem na unidade pelo país? Fala alguns números aí pra gente. E, claro, onde fica a clínica para quem se interessar em procurar. Bom, nós estamos no site, né? O nosso site eu acho que é bem bonitinho. Acho que a Cecília e o time dela são maravilhosos. Nossa clínica em Porto Alegre, nós temos 3 clínicas em Porto Alegre, uma em São Paulo e outras pequenas nascendo por aí. Nasceu a primeira clínica, Nilo Frantz, nasceu na verdade em 2002, 2003, com esse nome. Ela fez agora 19 anos. Semana passada comemoramos 19 anos. E ela sempre pautou por evoluir, por melhorar. Acho que nós temos muito que melhorar. A gente frequenta os melhores serviços do planeta. Eu já não faço mais tanto isso, mas uma das coisas que a gente exige aqui para biólogo, para quem vem trabalhar aqui, é falar inglês. Então, essas pessoas, a gente coloca elas nos melhores lugares do mundo, às vezes uma semana ou 10 dias, olhando que um serviço melhora em determinado lugar do planeta, a gente manda para lá, volta para cá e a gente faz um upgrade em tudo isso. Então, a gente trabalha com resultados. Já passaram por nós aqui mais de 20 mil pacientes. Não me pergunta quantos milhares de bebês tem, que eu não sei. Eu sei quantos pacientes passaram, acho que estamos em torno de 25 mil. Né? Nossa, bastante. Que passaram por nós aqui. Então, nós temos 3 clínicas em Porto Alegre, aliás, 2 em Porto Alegre, uma em Novo Hamburgo, e uma iniciando em Caxias do Sul, e de São Paulo está também ela iniciando agora, porque quando terminou a montagem dela, veio o Covid, e só agora que nós estamos andando. Em São Paulo, nós estamos na Avenida Brasil, e aqui em Porto Alegre, a gente está na Nilo Peçanha, Clínica Nilo Frantz, na Clínica Nilo Peçanha. Uhum. Legal. O site, então, é nilofrantz.com, é isso? Nilofrantz .com.br. Sim. Isso aí. Isso. Rede social tem? Instagram? Tem porque eu usei para olhar, para aprender um pouquinho antes. É Nilo Frantz, Rafa, @Nilo Frantz. Galera, então, sigam. Tá, olha aqui, eu sou um cara que eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Faz muito bem. Sabe por quê? Porque não quero individualmente, eu acho que isso é uma coisa da empresa, eu acho que a Cecília é maravilhosa, eu acho que tem uma equipe que trabalha aqui dentro que é sensacional e que nos leva muito longe. E eu tenho que me preocupar realmente com a ciência e com os pacientes. Eu trabalho muito, trabalho em São Paulo também. Aqui, se eu tivesse que fazer isso, ia fazer porcaria, com certeza. A gente concorda. Eu acho que eu sou mais discreto também, sabe? Eu não fotografo a comida que eu como, eu não fotografo, sabe? Você não posta foto no espelho, eu não ia fazer sucesso não, Danilo. Eu não ia fazer não posta foto no espelho, tá pago, nada disso. Não. A gente é mais discreto assim, então eu sabe? confio em você, o meu óvulo. É muito importante. A gente tem responsabilidade, tem transparência. O paciente
a gente gosta do que faz, sabe? Eu acho que toda mulher que quer engravidar, a gente tem um compromisso brutal, assim, enorme, de levar essas pessoas à sua felicidade. Eu sou muito feliz. Olha, eu sou um homem extremamente feliz, porque o retorno que eu tenho dessas pessoas é incomensurável. Verdade. Lidar com sonhos é uma baita responsabilidade, né? É uma gratidão que volta. Sabe, quando você dá, você recebe. Isso eu aprendi com a minha mãe, meu pai, e é fantástico isso. Eu vejo. Sabe que a gente só consegue ver o mundo do bem. Verdade. Isso é incrível. E o mundo não é assim. Mas eu acho que aqui dentro ele acontece assim. Ele acontece de uma forma muito, muito especial. Que nos deixa assim. Eu sou chamado aqui do cara mais emotivo que tem. Ó. Falou da clínica, falou do filho. Não, e segundo um colega meu, eu sou o alemão mais italiano que ele conhece. Muito bom, Danilo, muito obrigada pela sua participação no Toque da Saúde. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi pra gente. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. E, galera, por favor, Edma? Por favor, né, pessoal, com essa mensagem final, você tem obrigação de espalhar essa notícia aí pelo Brasil, essa notícia, mole, esse podcast Brasil só não, pelo Edma. Brasil. Nós é estamos verdade. em outros países, por favor, respeita. Desculpa. Essa visão global tá me faltando. Ótimo. Gente, muito, muito obrigado. Vocês foram espetaculares, uma dupla fantástica. Rafa, olha, nota 10, 10, 10, 10. Imagina. A gente que agradece. Muito, muito, muito bom isso. Eu acho que você realmente é uma pessoa que merece muito de onde está. E vai crescer cada vez mais. Com certeza, iremos. Muito obrigada. Muito obrigada, galera. Pode falar, desculpa. Não, muito obrigado. Foi uma oportunidade fantástica. Nós agradecemos. Mesmo. Galera, então até semana que vem a gente se vê no próximo episódio. Não deixe de compartilhar esse episódio e nos vemos em breve.